Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos estudar sobre o módulo 1, o domínio de Napoleão na Europa. Pessoal, quem foi Napoleão? Esse jovem, destemido, um herói, imperador, praticamente aí tentou conquistar o mundo. Quem foi este personagem? Primeiramente, Napoleão ele nasce na cidade de Ajáxio, em uma ilha conhecida como a Ilha de Córcega. Ele se destaca pela sua incrível habilidade, ainda jovem, chegando ali das vitórias no Egito, na França. Ele vai marcar também o fim da Revolução Francesa com seu governo, ou seja, Napoleão Bonaparte era o sonho da burguesia. Pessoal, essa daqui é a ilha, tá? A ilha aqui de Córcega. Aqui nós temos aqui uma cidadezinha conhecida como Ajáxio, onde Napoleão nasceu, passou a sua infância, depois ele acabou indo estudar ali ainda jovem na França. Sofreu alguns bullies ali quando era criança, justamente pelo seu sotaque, o seu idioma, mas superou e se destacou grandemente aí na história. A consolidação, então, do poder burguês é marcado pela figura de Napoleão Bonaparte. Lembrando, Napoleão marcou o fim à Revolução Francesa, apoiando e abraçando aí os ideais do iluminismo. Napoleão, então, ele traz a subida da burguesia francesa ao poder. Nós vamos ter transformações sociais, políticas e econômicas também no governo de Napoleão Bonaparte. Isso tudo foi marcado a partir de um golpe conhecido no mês revolucionário por nome de Brumário. Ficou conhecido como Golpe 18 de Brumário. Pessoal, em 1799, 10 anos do início da Revolução, a crise política francesa chegou ao auge e as divergências entre os grupos políticos anunciavam ali uma guerra civil. Napoleão ele abandonou seu exército no Egito e voltou-se para a França. Foi aclamado pela população assim que ele entrou pelos portões de Paris. Dias depois, ele toma o poder com o golpe 18 de Brumário, instalando então na França o que ficou conhecido como consulado. Pessoal, para facilitarmos o entendimento do governo de Napoleão, nós dividimos ele em 3 períodos. São os períodos governo do consulado, nós iremos estudar já já. O outro período é o governo do império, o maior destaque é a expansão da França. E o último período é um período curtinho conhecido como governo dos 100 dias, encerrando então o período que ficou conhecido como a Era Napoleônica. Pessoal, no governo do consulado, nós destacamos aqui o órgão executivo, formado por 3 cônsules. Nós temos aqui o Jean-Jacques Regis, o famoso Napoleão Bonaparte, e nós temos o Charles François. Napoleão sendo aí o primeiro cônsul. O que o cônsul poderia fazer? Propor leis, declarar guerra, firmar acordos de paz, nomear funcionários para os departamentos administrativos. Pessoal, neste período ainda do consulado, nós vamos ter grandes mudanças econômicas, principalmente Napoleão ele vai reorganizar o Banco da França. Nós vamos ter aqui o controle da emissão de papel moeda, evitando ali com que aumentasse ali os preços dos produtos, controlando a inflação. Ele vai padronizar uma moeda, será criada uma moeda conhecida como o franco, e ele vai criar tarifas protecionistas, ou seja, nós temos aqui uma intervenção forte do Estado na economia. Neste período do consulado, destaca-se ainda os aspectos sociais. Dentre os aspectos sociais, nós temos criado aqui o Código Civil Napoleônico, onde era um código que defendia os interesses da burguesia. Lembrando, quem apoiou Napoleão, levou Napoleão ao poder, foi a burguesia, então justamente essa classe vai ser privilegiada em seu governo. Nós vamos ter abolidos então os privilégios do clero e da nobreza. Nós temos a proteção à propriedade privada, isso era tudo que a burguesia almejava, e a igualdade de todos perante a lei.
Nos aspectos religiosos, Napoleão ele vai criar um acordo com a Igreja Católica que ficou conhecido como a Concordata da Igreja. O catolicismo vai até poder atuar na França, mas não mais como a religião principal, e o imperador será quem irá nomear os bispos. Neste período aqui, nós tivemos o general Berthier de Napoleão, onde prendeu o Papa, dando fim aí a todo este governo do catolicismo que veio aí há longos anos governando. Então nós tivemos a queda do papado no governo de Napoleão Bonaparte, tá? A igreja ela vai renunciar a todas as reivindicações dos territórios que foram tomados na França no período revolucionário. Nós vamos ter o estabelecimento do calendário gregoriano, lembrando, tinha sido trocado pelo calendário revolucionário, agora neste período do consulado, sai de sendo o calendário revolucionário e entra novamente o calendário gregoriano. Então o Papa foi preso aqui pelo general de Napoleão, Berthier, era o Papa Pio VII. Pessoal, quase 5 anos depois de governo, Napoleão ele dá um outro golpe na história. Ele encerra o consulado e começa a governar de forma total através de um império. Napoleão, então, se autoproclama imperador da França. É interessante que nós temos aí um paralelo lá atrás, voltando lá no feudalismo, na história de Carlos Magno, onde teve que vir um papa para dar autorização, a bênção e a coroação de Carlos Magno. Aqui com Napoleão também, nós tivemos realmente a presença do papa, como vocês podem ver aqui, só que algo inusitado acontece. Napoleão ele retira a coroa das mãos do papa e ele mesmo se coroa imperador. Ou seja, o que Napoleão mostrou para ele? Napoleão, ele quis provar que ele era a autoridade máxima, não havia ninguém acima de Napoleão, nem mesmo o Papa. Então nós temos início aqui ao período conhecido como Império, segundo período de Napoleão. Estudamos o período do consulado, vamos então entrar no período do Império. É o período de maior destaque da França, onde nós temos aqui o período de expansão, as guerras napoleônicas, uma nova constituição. Nós vamos ter agora os veículos de comunicação sendo censurados, nós vamos ter a fim das liberdades políticas e individuais e um serviço militar obrigatório que vai fortalecer o exército napoleônico. Temos então o início de um processo de expansão territorial na França. A França agora ela busca se tornar o império mundial, a conquista de um mundo. Pessoal, então nós temos aqui uma batalha contra a Inglaterra. Napoleão então invade a Inglaterra numa batalha que ficou conhecida como a Batalha de Trafalgar. Só que a Inglaterra ela é conhecida como a Rainha dos Mares justamente pelas habilidades marítimas e consegue detonar a marinha napoleônica. Napoleão então tenta pensar em uma medida para destruir a Inglaterra e realmente ele consegue pensar em algo. Ele vai criar um decreto que ficou conhecido como um bloqueio continental. O que seria este bloqueio continental? Se você observar no nosso mapa, nós vamos ter um isolamento comercial da Inglaterra com o restante da Europa. Ou seja, toda aquela nação que fizesse comércio com a Inglaterra seria invadida e atacada por Napoleão Bonaparte. A família real portuguesa, então, ela vem para o Brasil. Em 1808 nós tivemos a chegada aqui na região de Salvador, depois no Rio de Janeiro, começando então um período que ficou conhecido na história como um período joanino. E Napoleão fala a famosa frase: de todos na história, Dom João VI foi o único que me enganou. Napoleão Bonaparte. E assim Napoleão ele vem conquistando territórios, chega ali na Espanha, destrona o rei da Espanha, coloca o seu irmão José Bonaparte para governar e ele começa a colocar ali os seus parentes para ajudá-los nessa administração.
Então tivemos aí a batalha contra a Inglaterra, nenhuma nação do continente poderia comercializar com a Inglaterra, isso foi uma medida para tentar enfraquecer a economia da Inglaterra. Este período nós estamos aqui vivendo já o início da Segunda Revolução Industrial. A França começa a se industrializar e concorrer diretamente com a economia inglesa, e Napoleão tenta quebrar economicamente aí a Inglaterra. Só que a Inglaterra também dá o seu jeitinho, ela começa a praticar atos aí de contrabandos, pirataria e assim por diante. Inclusive, ela vai começar a vender produtos mais baratos do que a própria França, vai fazer com que alguns países furem e quebrem aí este bloqueio continental declarado por Napoleão Bonaparte. Então, dentre os países que vão quebrar este bloqueio, destaco aí para vocês o início com a Rússia. Lembrando que a Rússia está passando sobre uma grande crise econômica, então aproveita que a Inglaterra está oferecendo produtos mais baixos e ela acaba comercializando com a Inglaterra. 1812, Napoleão Bonaparte então decide invadir a Rússia. E aqui foi praticamente a maior besteira que Napoleão Bonaparte fez. Vai causar a primeira grande derrota do seu exército, praticamente dizimando ali boa parte do seu exército. Não apenas pela situação climática, que tínhamos um inverno rigoroso na Rússia, mas nós vamos ter também uma tática conhecida como a tática da terra arrasada. O que foi essa tática da terra arrasada? Os russos saíam destruindo suas próprias cidades, tudo aquilo que poderia servir de mantimento e suprimentos para o exército de Napoleão, colocando fogo nas cidades, para que quando o exército de Napoleão chegasse na próxima cidade, tentassem se reabastecer, eles encontravam nada, ou seja, a terra estava arrasada. Por isso ficou conhecido como a tática da terra arrasada. Isso vai se repetir na Segunda Guerra Mundial, lá com Hitler. Então podemos fazer um paralelo aí com Hitler. Tem até historiadores que vão brincar: o Hitler não aprendeu nada com a história de Napoleão. Bom, isso é verdade, né? Ele caiu praticamente na mesma estratégia dos russos. Pessoal, então sem alimentação, cansados pelo longo percurso, as tropas francesas começaram a ser vítimas pelo rigoroso inverno russo. Nós vamos ter em média de 600 mil soldados que foram combater, apenas 30 mil voltaram para a França. Olha só para você ver o número de baixas. Isso então foi uma tragédia para o exército napoleônico. Um outro país que também não respeitou o bloqueio continental foi Portugal, porque Portugal ele já tinha uma longa amizade com a Inglaterra, e ou seja, ele também estava praticamente entre a cruz e a espada. Se ele obedece à França, a Inglaterra invade Portugal. Se ele obedece à Inglaterra, a França invade Portugal. Ou seja, Dom João VI não tinha para onde correr. Então qual foi a medida de Dom João VI? Já que ele já tinha laços econômicos com a Inglaterra, então ele permaneceu com esses laços. E a Inglaterra até mesmo concedeu uma escolta até ao Brasil. Ou seja, a medida tomada foi vir com toda a sua corte, vir com seus melhores profissionais e transferir a corte de Portugal para a colônia que eles tinham aqui no Brasil. Pessoal, após então a derrota de Napoleão, nós vamos ter um estímulo para deter a supremacia napoleônica, onde nós vamos ter a coligação se organizando entre a Prússia, a Inglaterra e a Rússia, a Áustria, juntando em uma força militar para combater o exército de Napoleão Bonaparte. E nós vamos ter em 6 de 4 de 1814 a sexta coligação invadindo Paris. Napoleão acaba sendo preso e é levado para a ilha de Elba, onde ele fica ali exilado. O trono da França será entregue lá, lembra aquele rei Luís XVI que foi morto? Pois é, o seu irmão Luís XVIII irá ocupar o trono na França. Então nós temos aqui a prisão de Napoleão na ilha de Elba. Até que vem alguns soldados aqui, aliados de Napoleão, conseguem fazer a fuga de Napoleão Bonaparte. Isso vai marcar aí o fim do período do Império e o início de um período conhecido como 100 dias. Por que este nome, período dos 100 dias? Porque foi um período que Napoleão permaneceu no governo, apenas por 100 dias.
Pessoal, nesse período dos 100 dias, Napoleão então ele faz um novo recrutamento do seu exército, organiza-se contra a Batalha da Coligação. Então nós vamos ter aí a coligação mais uma vez, agora se organizando numa batalha definitiva e consegue vencer novamente a França. E dessa vez Napoleão ele é preso, só que levado para uma outra ilha. Pessoal, essa batalha final ficou conhecida como a Batalha de Waterloo, tá? Inclusive tem um episódio lá do Chapolin, os atores do Chaves, que tem esse episódio aí de uma forma bem divertida, vocês podem aí assistir no YouTube. Então, a Batalha de Waterloo, Napoleão teve a sua derrota final e agora ele é levado para uma outra ilha conhecida como a Ilha de Santa Helena. E ali ele permanece ali até a sua morte, dando fim em 1821, o período conhecido como a Era Napoleônica. Aqui nós temos então Napoleão exilado na Ilha de Santa Helena, onde já não tinha mais o que fazer, ali ele acabou falecendo. Pessoal, então toda a glória de uma era napoleônica, ela acabou sendo derrubada. Tivemos então o nosso fim do período napoleônico. E o que vai acontecer após a morte de Napoleão? Como vai ficar a situação da Europa? Lembrando, Napoleão ele destronou reis, colocou parte da sua família para governar, anexou territórios à França. Nós tivemos toda uma modificação geográfica na Europa. Então, como irá ficar a situação da Europa? Isso será resolvido através de um congresso conhecido como Congresso de Viena. Pessoal, dentro do Congresso de Viena, nós vamos ter a participação da Inglaterra, da Prússia, da Rússia, da Áustria, que eram os países ali que pertenceram à coligação. O objetivo principal será restaurar o antigo regime, ou seja, o absolutismo. Para garantir que este absolutismo fosse restaurado, eles vão criar uma organização militar com que ficou conhecido como a Santa Aliança. Vamos ter aí os princípios básicos também, conhecido como a legitimidade, que foi aprovado no Congresso de Viena. O que seria esse direito da legitimidade? Bom, é um direito legítimo você voltar ao trono, devolver ali as suas terras. E nós vamos ter aí o que ficou conhecido também como um equilíbrio europeu, que será a divisão territorial do continente e no restante do mundo. Vamos ter uma reação americana? Vamos, com um presidente, por exemplo, conhecido como James Monroe, que ele vai usar aí a famosa frase América para os americanos. Ou seja, querem o absolutismo? Cuidem vocês deles na Europa para lá, na América mandamos nós. Essa imposição americana ficou conhecida então como a Doutrina Monroe. Pessoal, então nós temos aqui uma foto representativa dos líderes no Congresso de Viena após a morte de Napoleão Bonaparte. Pessoal, agora é com vocês, façam uma leitura aí de todo o módulo 1 da apostila, as atividades das páginas 3 até a página 13. Até a próxima, pessoal!